Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite. Estamos começando mais um Invisível, aqui é o Léo Cardi e hoje temos um excelente convidado, muito inteligente, muito estudioso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do escopo da entrevista de hoje. E antes, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no Coluna Invisível. Está chegando agora no vídeo, não saia daqui sem se inscrever, porque você não vai receber as notificações dos futuros programas. Nós temos sempre uma atração muito legal, sempre um convidado, uma convidada muito interessante aqui, falando de assuntos essenciais, principalmente porque o objetivo do Coluna Invisível é que falemos sobre o que o essencial é invisível aos olhos. A Cardi Ambiental é uma apoiadora nossa, então se você quer uma empresa correta que faz transporte de resíduos sólidos dentro da legislação, procure a Cardi Ambiental em www.cardiambiental.com.br ou em @cardiambiental no Instagram. Temos também a B2 Academy. A B2 Academy é uma escola de cursos pela internet, são mais de 120 cursos online para você estudar na flexibilidade do celular ou do laptop, ou até mesmo na sala da sua casa, na sua Smart TV, no conforto do celular, com flexibilidade total de estudo. Tá? Então você pode acessar lá @B2 Academy Oficial, ou mesmo você pode acessar no site pelo Google, digitando B2 Academy com Y no final, tá? B2 Academy. E aí você vai encontrar Play Curso, que é um site para você comprar o seu curso e conhecer sobre o trabalho da B2 Academy. Temos uma parceria, inclusive, da B2 Academy com a BitLab Studios. Esse é o estúdio 2 da BitLab Studios aqui na região da Moca, São Paulo. É uma área que você pode gravar cursos, podcasts, infoprodutos, enfim, você pode utilizar para o videocast, né? Programas que gerem autoridade para você nas redes, conteúdos de redes sociais. Então, é um espaço para eventos, para confraternizações, talk show, palestras, workshops. E aí fizemos uma parceria com a B2 Academy para criar o curso de operador de videocast podcast. Então, você, além de aprender a criar toda a estrutura para o seu videocast, o seu podcast, operar um estúdio, entrar para a área que mais cresce no Brasil, acho que de audiovisual, né? Você também pode aprender a como fazer a apresentação do seu conteúdo, criar intelectualmente o seu conteúdo e depois passar para esse lado aqui, fazer a apresentação. Por exemplo, na BitLab Studios nós temos a Black Friday, que vai até agora dia 31/12, nós prorrogamos o prazo. Uma hora de estúdio aqui é R$ 79,00, gente, é barato, custo-benefício fantástico, tem qualidade. Então vem para cá, traz o seu projeto, está engavetado, para agora você fazer um piloto, testar e em 2026 você entrar arrasando, fazendo uma coisa diferente que dê sentido à sua vida, traga propósito à sua vida, tá? Então procure aqui a BitLab Studios, também aqui na região da Moca, beleza? Bom, estou aqui com meu querido irmão fraterno, Ulisses Massad. Tudo bom, Léo? Muito tudo bom. Justo, graças a Deus. Entre irmãos. É muito, entre colunas. Apesar que a gente usa muito esse termo entre colunas para falar entre colunas mesmo, sem que vocês fiquem sabendo. A gente vai falar um entre colunas meio com uma brecha para escapar um pouco, né, meu irmão? Pois é. E parabéns aqui pelas instalações. Gostei do estúdio, muito bem montado. Quem vier para cá fazer alguma coisa vai ser muito bem atendido, com certeza. Eu te agradeço, irmão. Fico contente tá recebendo um irmão fraterno. Toda vez que a gente recebe um irmão fraterno, a gente fica muito feliz, porque geralmente são irmãos que nem o Del Deb veio aqui também outro dia, o Lamon teve aqui também, são irmãos fraternos também, outros muitos vieram aqui, e sempre com muita vontade de querer passar o conhecimento para as pessoas. Acho que isso é uma coisa de maçom, né? Gostar de ensinar, né? Faz parte, né? A gente está acostumado a fazer as apresentações de trabalho em loja, então acho que o maçom ele já tem ali uma certa vocação de gostar de estudar e de gostar de compartilhar um pouco do conhecimento. Né? Perfeito. E a gente já estava aqui batendo um papo antes, né, eu e o Ulisses. Falei, irmão, como é que foi? Começou toda essa trajetória e tal. E ele entrou numa senda aqui que começou a me dar uma aula de como foi isso, né? Aí eu falei, não, cara, pera aí que a gente vai... Falei mesmo, né? Vamos parar que você tá, né, jogando assunto fora. Como que foi, então, aí já retomando o assunto que a gente estava conversando, como que foi para você tudo isso, assim, chegar tanto no mundo da magia, quanto no mundo eu não vou dizer assim, o mundo do conhecimento ocultista, mas o ocultismo ele é muito abrangente, né? O ocultismo, mas é tanta coisa, né, no ocultismo. Como que foi para você? Começou, obviamente, a maçonaria, né? Na verdade, eu comecei antes. Antes da maçonaria? Bom, meu primeiro contato com o ocultismo foi
Foi em 87, na época que lançaram na banca de jornal uma enciclopédia chamada Ciências Proibidas. Eu não sei se você lembra disso. Não lembro, cara. Era- Ciências Proibidas. Tinha propaganda em horário nobre na TV, você ia na banca de jornal, comprava lá os fascículos da enciclopédia, e o primeiro vinha com tabuleiro Ouija. Eu era garoto, né? Eu morava num condomínio, todo mundo ficou maluco com aquela história de Ouija. Falava, vamos chamar espírito, vamos mexer com essas coisas, isso aí deve ser legal, né? Eu sei que aquilo virou uma febre no lugar onde eu morava, né? A gente comprou, vinha aquele tabuleiro, a gente começou a fazer a tal da brincadeira do copo lá. Tá. E aí o negócio começou a dar certo. E aí na hora que foi dando certo, depois começou a dar errado. Sempre Ficou mau começa caminho, assim. aquela molecada que não sabia a menor ideia do que estava mexendo. Aí era história de copo quebrando num lado, gente ficando preso em quarto no outro. Aí eu sei e falei, não quero nunca mais mexer com ocultismo na minha vida, né? Passei um apuro com aquilo lá. Aí passaram assim, uns 2, 3 anos, aí eu acabei tendo contato com projeção astral. Projeção astral. A minha prima frequentava um espaço do Wagner Borges, você deve conhecer. Esse eu já ouvi falar. Wagner Borges, nossa. E aí ela cara. começou a me falar a respeito disso e falou assim, a gente sai fora do corpo quando dorme. Eu falei, como é que é essa história aí? Não, nós vamos lá que, se Vocês você falaram quiser... que ele era esotérico, né? O Wagner Borges, alguma coisa ele assim. é um lado mais esotérico voltado para essa parte de projeção astral. Ah, né? tá, legal, entendi. E aí ela me levou lá, né? Mas antes dela me levar, naquele dia que ela me falou a primeira vez, eu falei assim, eu vou fazer isso hoje. Eu vou chegar em casa e vou fazer esse negócio. Aí ela falou assim, não é bem assim que funciona, não é tão fácil, não é tão simples assim. Eu sei, Léo, que eu cheguei em casa, fui dormir, eu fiz o negócio, assim, na primeira. Depois, na segunda, terceira, quarta, aí fiquei um mês para tentar conseguir fazer de novo. Mas na primeira deu certo. Aí eu fiquei encantado com aquilo, falei, preciso estudar mais isso aí. Aí comecei a procurar essas escolas que falavam sobre isso, e perto de onde eu morava tinha uma escola chamada Gnose, que era o movimento gnóstico lá, Sim. negócio do passado ali do Samael Aumverto. Eu comecei a frequentar lá porque tinha um dos temas que eram abordados ali, era a projeção astral. Uhum. Fiquei uns 2 anos lá, aí chegou num momento que eu não podia continuar, porque eu fazia faculdade e tinha que ter uma frequência que não dava, eu acabei me afastando. Fui para a faculdade, aquelas coisas todas, e depois de formado, apareceu a oportunidade de entrar para a maçonaria. Você se formou em quê? Desculpa. Eu sou cientista da computação. Da computação, legal. E aí eu tenho um tio, né, de sangue, que ele era da maçonaria, e um dia conversando com ele, ele falou, se você quiser, vamos para onde, vou te apresentar lá. Eu falei, legal. Aí entrei na maçonaria em 2003, aí a gente entra com aquela empolgação, né, de querer conhecer, de saber as coisas. Eu já tinha um conhecimento um pouco de esoterismo ali, esperava que a maçonaria fosse aquele negócio totalmente esotérico, né? Falei, nossa, esses caras devem ser tudo mago lá, sei lá, né? Todo mundo acha que... Aí você vai vendo, aí você vê que não é bem aquilo, né? Mas a maçonaria, ela tem algo interessante, que ela é uma ordem que te força a estudar, né? Como a gente estava conversando. Perfeito. Você tem que fazer trabalhos, você tem que apresentar trabalhos, e você conhece muita gente que acaba trazendo uma bagagem diferente. E numa dessas, eu lembro que um irmão me deu um livro do Caibalion. Ele falou assim, cara, lê esse livro aqui que você vai gostar. Os 3 iniciados, né? Eu lembro que eu li aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, que coisa legal, né? Bacana demais isso daí. Aí eu comecei a procurar outros livros, aí você pega um livro, cai no outro, pega um, cai no outro. Aí chegou numa hora que me apareceu o livro da Golden Dawn. Aí já muda um pouco de figura a história. Aí eu olhei, o que é a Golden Dawn? É uma ordem de magia fundada por maçons. Eu falei, ordem de magia fundada por maçons? Eu falei, não, o que esses caras fazem? Né? Porque a gente que está na maçonaria, você fala assim, muita gente na maçonaria não tem nem o menor interesse por magia, né? Uma grande parte. E o escopo em si não leva a isso. Não leva a isso. E aí eu peguei o livro, comecei a ver, né, o que era estudado, eu vi lá Cabala, eu vi Tarô, eu vi Astrologia, coisas que eu já até... Numerologia. Né? Numerologia, aquelas coisas todas, coisas até que eu já estava estudando. E apareceu um nome lá, Magia Enoquiana. Eu falei, puxa, Magia Enoquiana, eu não faço a menor ideia do que é isso aqui. Aí eu falei, bom, vamos pesquisar na internet. Comecei a buscar e, de repente, caí em sites que falavam assim, só...
toma cuidado com isso, magia enoquiana é muito perigosa, quem mexe com isso vai morrer, isso aí é coisa extremamente complicada. É praticamente um combustível para você isso, né? Porque o Ouija você fez, projeção astral você fez, maçonaria você entrou, mas... Não, então, mas na hora, cara, eu falei assim, pô, eu ainda acho que eu sou muito novo para isso aqui. Eu falei, eu não vou entrar nisso aqui não. Era, sei lá, se era 2007, 2008. Faz tempo. Fazia um tempo. Aí passaram alguns anos, né? Aí uma vez eu andando pelas redes sociais, e teve uma menina que colocou um post falando, olha, eu queria chamar o Frater Goya para ele vir aqui em São Paulo dar um curso de magia enoquiana. Eu olhei, ela falou, quem quiser, vamos fazer uma vaquinha aqui, a gente entre em contato comigo que a gente vai tentar viabilizar isso. Eu falei, pô, acho que agora está na hora de dar uma olhada no que é isso aí, né? Aí mandei uma mensagem para ela juntou lá um grupo de pessoas, ela alugou uma escola infantil, uma escola de criança. A gente foi fazer magia enoquiana num berçário. Ai, que maravilha isso! Aí, beleza. Aí deu tudo certo, o Goya veio, né? Foi Não tem lá. como dar errado isso daí, foi muito da hora, assim. Legal. Ele veio, aí ele deu uma aula ali pra gente, explicou ali aquele começo de como a gente... Deixa eu separar aqui que meu celular fica toda hora tocando. Fica à vontade. Aí, legal, só cunhadas tem que atender. Não, rapaz. É esses números que ficam ligando pra você o dia inteiro, você atende, fala alô e tchum. E desliga. Então, e aí comecei a praticar, né? O enoquiano que o Goya conhecia na época era o enoquiano em cima das coisas da Golden Dawn, né? E você começa a estudar o enoquiano da Golden Dawn e você vai tendo muitas dúvidas ali, né? Porque você fala, poxa, mas de onde que vem isso? Aí você pega uma coisa na internet que remete a um outro assunto e você fala, puxa, mas onde que tem isso? Aí eu lembro que a gente falava, essas coisas só pode estar nos diários do Di, né? Porque a magia enoquiana, ela... Eu não sei se você sabe a história, depois a gente até pode entrar nisso. Essas coisas devem estar nos diários do Di. Não conheço. Aí, pode, se quiser depois adentrar pelo menos superficialmente aquilo que você puder, sim. Fica à vontade. O que acontece com a magia enoquiana? A magia enoquiana, no meu ponto de vista, ela é eu vou chamar de evento. É o evento mais fantástico da história do ocultismo ocidental. Assim, caramba, de longe. Por que eu falo isso? Pela forma com que ela foi criada. Então, quando você vai estudar a magia, por exemplo, de um grimório, você vai lá pegar a chave de Salomão. Tá. Aí você fala, pô, a chave de Salomão. Quem escreveu esse grimório? Foi Salomão? Todo mundo sabe que não foi. Não. É um grimório tipo do século XV, XVII, XVI, tem várias chaves de Salomão, que são grimórios ali do período renascentista e atribuído a Salomão. Então você pega o grimório, ele é uma receita de bolo do que você tem que fazer. Você vai produzir tal equipamento, o equipamento é esse, você vai fazer essa oração e você vai chamar esses espíritos e acabou por aí. Um grimório ou outro, você sabe quem foi a pessoa que criou. A maioria é um pseudepígrafo, né? É alguém que fez e atribuiu a outra pessoa para não ter problema com a igreja, com a Inquisição, aquelas coisas da época. Certo. Mas você não sabe como é que foi feito aquele grimório, por que é feito daquele jeito, como é que aquilo foi construído, quem passou aquilo, de onde veio aquele conhecimento. A magia enoquiana, como é que ela foi... ela não foi criada, ela foi recebida. Então, e você tem os diários de anotação, como se fossem atas de reuniões, do John Dee e um vidente chamado Edward Kelly, com os anjos que transmitiram o sistema da magia enoquiana para eles. Caramba, cara. Então, eu te falei, hoje nós temos uma réplica desses diários, são 1.760 páginas que tem na réplica. É um tijolo, mais de 5 quilos de livro. Que é isso? E você tem atas que começaram no dia 22 de dezembro de 1581 e vai até... A magia enoquiana foi até mais ou menos até 84, final de 1584, 85. Nossa, mas os diários 4 anos, gente. São mais ou menos de 2 a 4 anos. E você tem... Mas os diários vão até as últimas atas, acho que é de 1607 do dia. Teve um hiato grande de uns 20 anos, mas assim,
o momento em que eles receberam esse sistema mágico era assim, você pega o diário, o dia fala, dia tal, de manhã, por exemplo, dia 22 de dezembro de 1581, 10 horas da manhã, Morte Lake, Inglaterra. Aí fiz as minhas orações, chamei o anjo, apareceu o anjo Anael. Aí ele pergunta, você tem a pergunta que o Di fez para o Anael, a resposta do anjo. Bala. A pergunta, a resposta, a pergunta, a resposta. Bala, praticamente. Então, é uma ata de reunião, assim. Então, você tem a construção do sistema. Você sabe quem foi o anjo que entregou, o porquê que ele entregou aquilo, o dia que ele entregou. Você tem mais ou menos até a hora que o anjo entregou aquilo. Dá até para você fazer uma carta natal de todas as ações mágicas que foram sendo recebidas. Assim, dá para documentar praticamente tudo. Tá tudo documentado. Eu digo em termos de reprodução cinematográfica, né? De criar um documentarista. Nossa, dá para fazer. Aquilo ali tem. Eu não sei como ainda não tem um filme a respeito dessa Deveria. história. Série, na verdade, né? É, tem uma série. Porque a história do Dia é muito bacana. Assim, são muitos anos, com muitas coisas aconteceram. Assim. Então, nesse nível vamos dizer assim, de registro histórico, não tem nenhum grimório igual a esse. Né? Você não tem nada igual a isso. E sem contar a complexidade que é a magia enoquiana. Você tem uma língua enoquiana, uma língua dos anjos que foram passadas assim, letra a letra, de trás para frente, dando posições de um livro com tabelas gigantescas. E aí formam-se orações numa linguagem angelical. E você tem palavras que repetem em várias orações diferentes, que têm o mesmo significado na tradução. Então é um negócio assim, a magia enoquiana e o resto. Assim, fantástico. Muito diferente. Mas quando eu comecei a estudar o enoquiano da Golden Dawn, o enoquiano da Golden Dawn é algo criado numa parte desse sistema original que o Di recebeu lá no século XVI. A Golden Dawn ela acabou tendo acesso a um outro grimório de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Ela chama esse grimório de Liber H, que foi provavelmente um praticante que teve acesso a parte desses diários do Di, viu o sistema mágico que tinha ali dentro e tentou transformar aquilo em algo prático. Tentou entender lá aquelas atas de reuniões ali, montou um sistema e a Golden Dawn teve acesso a esse documento. Meio que tentou decupar aquilo de um entendimento dele, né? Exatamente. Aí o que a Golden Dawn fez? Ela foi colocando as características da ordem dela. Então eles mexiam com os 4 elementos. Então as letras eles atribuíram elementos, atribuíram a cartas de tarô, criaram ali entidades egípcias que comandam determinados anjos. Eles criaram um sistema novo com base no sistema original. Perfeito. E quando eu comecei a estudar o enoquiano da Golden Dawn, eu me interessei pelo sistema original. Porque eu via que a gente tinha algumas dúvidas ali, que ninguém sabia de onde vinha. Eu falava, isso aqui deve estar no sistema original. E eu comecei a procurar estudar. E aí, em 2017, um inglês chamado Calvin Klein, até lembro o nome da marca de Calvin roupa, Klein, parece, é um nome bem parecido. Ele simplesmente fez uma réplica do diário. Ele recriou os diários. Então, ele fez uma fonte que imita a letra do John Dee, só que ao invés de ser a letra manuscrita, é uma letra tipada que você consegue ler. Então o diário que ele montou, você tem assim, até as manchas que você tem no papel original, ele replicou no livro dele. Então você pega o livro e você vê a parte onde foi rasgado, você tem assim uma réplica do diário. Quando eu peguei aquilo na mão, eu quase chorei de emoção, né? Eu falei assim, agora eu vou entender esse negócio aqui. E aí passei a estudar esses diários, comecei lá em 2017, eu comprei acho que uma das primeiras edições, aí fui estudando aquilo lá e fui fazendo as práticas, indo cada vez mais saindo do sistema da Golden Dawn e indo para esse sistema original. E aí na pandemia eu acabei dando uma entrevista lá para o Marcelo a respeito disso, ele me chamou no meio e falou, você não quer dar uma entrevista, né, a respeito desse assunto? Eu falei, tá bom. E quando eu comecei a falar, era algo que era novo, ninguém conhecia muito. Todo mundo sabia o enoquiano da Golden Dawn. E aí começou, né? O pessoal, vem dar uma entrevista no meu podcast, aí uma pessoa me chamou num canto, outra do outro, e enfim. Pipocou, você está aqui hoje, por exemplo. Aqui hoje. Não, porque eu acho incrível isso, que você explica de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, mas você criou, a partir disso também, uma forma de transmitir esse conhecimento. Não, pode deixar sem normal.
Eu vou tirar o meu também pra ficar igual, só pra gente ficar igual só. Caiu aqui. Não, depois eu pego, não esquenta não. Deixa aí, Depois a fica em gente paz. Fica tranquilo, senão você vai entrar debaixo da mesa aqui. Mas quem que vai fazer uma magia enoquiana aqui debaixo da mesa? Desaparecer. Mas você criou um sistema, então, para também replicar esse conhecimento? Como que está hoje? Porque são alguns anos, né? De 2017 para hoje estudando, né? São alguns anos. São. Como que você está fazendo hoje, na prática, a magia enoquiana? Então, eu acabei construindo basicamente todos os materiais que precisa, né? Então, hoje em casa, assim, eu tenho um cômodo dedicado para fazer as práticas lá, né? Entendi. Eu ocupo um cômodo inteiro. Eu demorei muito tempo para fazer cursos, essas coisas a respeito da magia enoquiana. Desde a primeira vez que eu apareci nos podcasts dando entrevista, muita gente começou a me procurar, pô, você dá curso, né? E eu falei, não dou, né? E me falaram, quem aprende com o Goya lá, meu professor, né? Sempre passei pro Goya, né? E um dia ele me procurou e falou assim, pô, seria legal você fazer um curso também, ter mais professores, assim, para ter coisas diferentes, né? Visões diferentes, tudo. Eu falei, não me interessa, né? Eu sei que foi passando o tempo e aí muita gente começou a me pedir curso. Aí apareceram outros professores, né? Tem uns 2, 3 professores, que é o Robson, tem o Johan também, que tem uma mentoria lá de enoquiano, são pessoas que aprenderam também. E aí, um tempo atrás, alguns colegas, né? Duas pessoas marcaram, assim, foram muito marcantes para me convencer. Uma vez uma colega, ela olhou para mim e ela falou assim, cara, é egoísmo da sua parte você não querer ensinar as pessoas, você não montar um curso para ensinar as pessoas. Porque você aprendeu tudo isso e você não quer ensinar, né? Foi aquela intimada, né? Aquilo ali foi... Falei, caramba, nunca pensei por esse lado, né? Isso pega no bril, né, da gente um pouco também, né? Assim, né? E a outra vez foi um colega meu, ele foi dar uma entrevista no Isso Não É Podcast, e aí ele começou a falar a respeito de mim lá, falou, pô, o Ulisses tinha que dar um curso de enoquiano, o cara conhece isso aí mais do que muita gente nos Estados Unidos, sabe? Elogiou os parâmetros, né, que ele tinha. E aí eu fiquei pensando, naquela semana uma outra colega minha, que é a Vanessa Lanaro, ela pegou e me chamou, falou, vamos fazer um curso de magia cristã juntos? Eu falei, vamos, tá todo mundo pedindo para fazer curso, aí combinei com ela, aí a gente montou uma parceria, aí a gente fez o curso de magia cristã, lançamos esse primeiro curso, na sequência eu fiz o módulo 1 de enoquiano, e agora eu estou terminando o segundo, vou lançar agora, quero ver se eu lanço esse mês. Magia cristã? Como que você define magia cristã? Isso é um negócio bem interessante. Tá. O meio esse meio do pessoal que estuda magia, existe um certo preconceito a respeito do cristianismo. Sim, eu já ouvi muito disso, por isso que eu estou te perguntando. O porquê disso, né? O preconceito começou ali na formação da própria Golden Dawn, né? A Golden Dawn, ela tinha ainda um certo vínculo com o cristianismo, mas menor. Depois da Golden Dawn você veio com Telemann, né, com Crowley, aquele pensamento, aí do Crowley veio a Wicca, aí do Crowley veio a magia do caos, e foi se criando uma aversão ao cristianismo. Mas quando você começa a estudar a magia mais antiga, a magia renascentista, 90% dos grimórios renascentistas eles são cristãos. E se não são cristãos, eles caíram na mão de cristãos e foram cristianizados. Entendi. Então você pega, por exemplo, um grimório, um Sefer Raziel, que é um grimório, por exemplo, que vem dentro da tradição judaica. Você pega a versão latina dele, fala lá que tem uma parte lá, tem uma oração para um bom cristão. Né? Então você vê que, assim, nasceu dentro de uma outra filosofia religiosa, mas passou pela mão de muita gente do cristianismo. E você tem muitos grimórios renascentistas que eles são estritamente cristãos. Entendi. Né? Então, quando você quer fazer magia cerimonial, você não vai fugir, ou você vai ficar muito isolado em poucos grimórios de algumas tradições, pelo menos na magia na magia cerimonial ocidental. Tá. Né? Não sei se você for para a Índia, para a China, sim, que aí tudo bem.
Ou senão, você vai passar por um deles. Porque o ocidental tem muito a ver com os rituais que eram feitos dentro das igrejas, né? Sim. Muitas coisas das liturgias católicas, eles têm ainda, inclusive, muitos dos rituais das magias cerimoniais, principalmente a própria, por exemplo, a hóstia, a ceia, né? A forma de você ministrar isso, você fazer as pessoas irem buscar isso da mão do sacerdote, tomar do cálice do sacerdote, tem toda essa questão da bênção, a energia que é colocada ali, que depois na verdade é colocada nas pessoas. Isso tem muito da magia cerimonial. Como que seria então uma aplicação, por exemplo, um exemplo de um tipo de aplicação de magia cristã? Você pegando um ponto que é bem interessante, você fazer um comparativo de determinados grimórios renascentistas, o procedimento mágico que você tem lá, e você fazer um comparativo com o que você tem, por exemplo, na igreja. Então, por exemplo, vários rituais de magia cerimonial, você precisa fazer um período de preparação de 9 dias antes da prática. Tá, já a você cai na novena. Né? Aí você vai fazer a magia. Então você vai passar 9 dias ali rezando. Aí o que você tem que fazer antes de você ir para a prática? Confissão. Você vai ter que fazer uma confissão para você entrar para a prática puro. E aí você tem, você usa a tal da água da arte, que é basicamente uma água benta. Você usa orações a Deus, Então, assim, muitas coisas que você tem dentro dos grimórios são coisas que eram da igreja, que foram levadas para lá. Porque, com certeza, esses grimórios que nós conhecemos, a grande maioria das pessoas que escreveram esses grimórios eram membros da igreja. Então, a pessoa era por exemplo, um padre, um bispo, alguma coisa, não queria fazer esse trabalho de convocar anjos, convocar esses espíritos. Pela igreja ele não podia fazer, né? Mas eles tinham um conhecimento de como fazer. Então, criava-se um nome, por exemplo, Clavícula de Salomão, dava um nome para um nome fictício, e os caras montavam toda a ritualística cerimonial com base no que eles conheciam. Está parecendo o sincretismo templário dentro da igreja, né? O que a gente vê é assim, né? Se você pegar a história da humanidade, tudo isso vai vindo de um povo um pouco mais antigo que vem migrando e vai passando. Você vai cair lá na Suméria, que vai para o Egito, que vai para a Grécia, que sistematiza tudo, que cai nos romanos, que cai na igreja e vem até hoje. E eu entendo que eu acho que foi a forma mais... De todas essas civilizações que a gente citou, que você citou, dos sumérios até os romanos e atualmente falando, né? E as suas ramificações, eu acredito que o Império Romano tenha sido mais inteligente ao sincretizar tudo dentro do cristianismo, porque ele realmente é uma religião, de todas as outras religiões, é uma religião política, é uma religião que realmente agregou, por exemplo, você pega a Deus Ostara, você pega os costumes pagãos, você pega os costumes orientais, que o Império Bizantino trouxe muito dessa influência, né, nos rituais. Até o terço, inclusive, é uma coisa muito dos orientais, né? O formato do terço, a forma de você conjurar, que é no caso rezar, conjurar, né? Fazer as rezas, os rezos ali repetidos, que são praticamente o mesmo sentido das invocações, né? Sim, você tem muito paralelo entre as duas coisas. Por exemplo, quando você começa a estudar grimórios, né, eu fiz um trabalho, né, quando eu fiz esse curso de magia cristã, a gente passou por um estudo ali dos materiais utilizados em mais ou menos uns 70 grimórios. A gente procurou tudo aquilo que os grimórios tinham mais ou menos em comum. Então, normalmente você tem ali uma ferramenta que é um círculo, quase todos eles têm um círculo de proteção para você delimitar um espaço. Perfeito. Você tem ali um instrumento que você ameaça um espírito maligno, alguma coisa assim, né? Você tem as orações, aquelas coisas todas. Você tem normalmente um objeto que você vai pôr no peito para você... Que é o patuá, que é igual, a tua por proteção. Exemplo. Mesma coisa.
E aí você vai para a igreja. Então, na igreja você tem as medalhas, por exemplo, uma medalha de São Bento, ela é a mesma coisa que um lame de proteção. A função dela é proteger a pessoa. Então, você pega... por exemplo, na magia cerimonial, normalmente você ameaça um espírito com uma espada ou com uma baqueta para você dar ordem. Como é que você faz isso na igreja? O padre, num exorcismo, ele faz o quê? Ele aponta uma cruz para um espírito. É a baqueta dele. Que é a baqueta dele. Né? Como é que ele ataca o espírito? Água benta. Então você tem os instrumentos que a gente, por exemplo, teria numa prática de magia cerimonial. Você também tem coisas muito parecidas, com poucas adaptações com as coisas da igreja. E se você for ver os instrumentos antigos das igrejas, né? Por exemplo, os incensários, né? Incensários a gente usa. Você tem para sublimar energia. Para fazer o círculo. Para fazer o círculo. Você vê que a pemba, o giz, eles usam o giz em muitas coisas, né? Que os africanos usam muito a pemba, o giz, né? Mas os magos também usam o giz para fazer os círculos, fazer os desenhos, os sigilos dos luciferanistas também. Sim. Né? Você tem, por exemplo, eu tenho um vídeo que é bem interessante que eu mostro no curso, que é, se eu não me engano, o Papa, ele fazendo um círculo em volta do altar, assim, ó. Ele com o incensário, ele sai balançando, ele vai em volta do altar. Você vai, ele tá fazendo um círculo ali. Ele tá fazendo um círculo, pô, lógico que tá fazendo. Ele já sabe que ali ele tá criando um círculo de proteção para que ele continue a atuação dele, né? Não que ele não queira proteger quem esteja fora do círculo. Pelo contrário, ele está chamando a guerra espiritual para aquele círculo. Exatamente. E é interessante porque um tempo atrás, e os instrumentos mágicos que nós chamamos na magia, na igreja, são os sacramentais. São os sacramentais, exatamente. E eu cheguei a fazer curso na igreja de exorcismo e de sacramentais com padres. Sério, cara? Eu fui fazer um curso. E a coisa mais interessante, que o padre ele começa a explicar as coisas, aí ele olha para você e fala assim: isso aqui parece magia, mas não é. Aí daqui a pouco ele começa a explicar um negócio. Parece magia, mas não é magia. Tudo... Não dá nem para opinar a respeito disso, né? Não vou falar que é hipocrisia, não. Não vou ser tão agressivo com os padres. Não é. É que eles não podem, né? Eles não podem. Eles têm lá... Seminários proíbem, não só a Santa Sé proíbe, eles também de muita coisa, né? Mas a gente que conhece um pouco do que é a magia e a gente vê uma cerimônia sendo feita dentro da igreja, a gente fala, opa, pera um pouquinho só. Você sabe, né? Essas coisas aí eu acho que eu entendo um pouco. O conclave é praticamente um rito completo de magia, o conclave todo, a forma cerimonial, o número de bispos, de arcebispos que tem que tá lá, a forma da vestimenta deles, que é o vermelho e o branco, a cobertura no plexo, os patuás de proteção, que a gente chama patuá, mas as proteções aqui, que são, na verdade, carregam uma pequena egrégora que fica aqui depositada com uma proteção pessoal, que é um círculo pessoal, na verdade, né, que fica te protegendo em volta de você. Tem tanta coisa que a gente poderia mencionar, o tempo que é o conclave, a quantidade de vezes que é falado com as pessoas, que pode se falar, a forma da comunicação que é feita, inclusive com o incenso, a fumaça, tem muita história, né, que pode ser dita. Mas como que você chegou você já chegou a ministrar um curso de magia cristã? Já chegou? Sua amiga aí que você disse também? Nós montamos o curso, é uma plataforma online, né? Tá, EAD. Ele é EAD. Esse curso ele é dividido em duas partes. O que nós fizemos nesse curso, né? Eu fiz a parte de magia cerimonial, e aí o curso é bem mão na massa, assim. A pessoa vai trabalhar, eu vou fazer um selo. Cara, aqui a gente trabalha com pergaminho. Aí você vai ter que fazer a tinta. Só que para fazer a tinta, você vai fazer água benta. Você vai fazer óleo de unção. Aí com a água benta, com o óleo de unção, você vai usar como ingrediente para fazer a tinta para você pintar o selo do teu anjo. Caraca! Aí você vai ter lá uns instrumentos básicos, você vai ter que consagrar tudo. Primeiro você vai ter que ficar puro, né? Você vai ter que estar em estado de graça, que é fazer o período da novena, fazer tudo bonitinho. Aí você vai lá, faz a confissão. Na hora que você está puro, é a hora que você pode consagrar os seus instrumentos. Aí você consagra todos. São instrumentos simples que a gente fez. A gente fez justamente para ser acessível. Nada de ouro, nada, porque magia tem muito disso, né? Você tem que ter uma espada que você vai custar 3, 4 mil reais, você vai ter que ter um selo de ouro, vai ter que ter um monte de coisas de ouro, e é muito caro.
Aí a nossa ideia era criar um sistema usando as coisas, os sacramentais da igreja, que são baratos, né? Então você vai comprar uma cruz, custa R$ 40. Uma medalha de São Bento, sei lá, R$ 20 no máximo você compra um. Então a gente usa esses instrumentos simples, tudo consagrado, né? Tudo feito à mão, né? Então selos feitos ou de cera de abelha ou de pergaminho, com tinta, tudo pintado à mão. E aí a gente tem lá os nossos rituais. A parte cerimonial. E a Vanessa, ela vem da bruxaria. Ah, tá. Ela é da estregoneria, a bruxaria italiana. Estregoneria? É um negócio interessantíssimo, que é uma bruxaria que vem da Itália e que ela foi preservada, mascarada de cristianismo. Tudo precisava ser. Tudo precisava ser porque ou senão- sincretizado ou mascarado. Ou mascarado. Ou escondido. Ou Ocultismo total. Isso aí. Exatamente. Esse é o princípio do Do ocultismo, ocultismo. tá, pessoal? Uhum. Só para vocês entenderem o termo ocultismo, o que precisou ser escondido dentro desse termo. Isso aí é um exemplo. E ela faz a parte da magia popular cristã. Então a magia dela é magia com santos, é magia com salmos, é fazer ali talismãs, é magia assim, mas menos cerimonial e mais de você fazer alguma coisa para resolver um problema rápido, assim, né? Promessa, as coisas que você tem dentro da igreja. Mais só o benzimento, mais a pegada benzimento. Né? Isso também, ela faz benzimento. Ela comenta sempre, né? Ela falou assim, ó, se um dia você for para Aparecida e você vê a sala dos milagres que tem lá, é magia pura. Porque diz que é um monte de cabeça de cera, de vela, de coisas que ela deixado lá. Ela falou assim, aquilo ali é magia popular. A igreja, ela acaba fazendo uma vista grossa, né? Porque o fiel, ele tem muito disso, né? De pagar uma promessa, de fazer uma entrega de uma pessoa está com problema na perna, põe uma perna de cera lá, tem umas coisas assim. E ela foi para essa linha. Então ficou um curso bem completo. Foi o nosso primeiro curso, foi assim que a gente começou. Deslanchou. Tem Depois um ano. daí deslanchou? Deslanchou, nossa, esse é o nosso curso mais vendido. É o primeiro, a gente está um ano mais ou menos fazendo. A gente lançou ele em novembro do ano passado. Tem uma turma grande já. E aí agora a gente está lançando aí começamos a lançar os outros na sequência. E você hoje está fazendo, você falou para mim, tô gravando curso pra caramba, tal. Legal, mas o que você está fazendo hoje? Qual que é o teu projeto agora para fazer? Você está falando exatamente sobre magia enoquiana? Eu estou fazendo agora o módulo 2 de enoquiano. Tá. Como os diários são muito grandes, o conteúdo do curso é grande e é pesado. E a magia enoquiana, a gente dentro dela tem, vamos dizer assim, tem algumas hierarquias de anjos diferentes que você trabalha. Então a primeira parte do curso é a parte onde você vai fazer, foi quando o Di recebeu os materiais que ele precisava construir para a montagem de um templo, porque isso é um ponto interessante, né? Por que chama magia enoquiana? Até para você entender. Perfeito. Dentro do mito que aconteceu quando o Di começou a receber que ele começou a escrever o diário dele, fazendo essas conferências com os anjos. Exatamente com a ajuda do médium que estava com ele. Isso. Os anjos falaram assim, olha, o primeiro praticante desse sistema mágico foi Enoque. Então, dentro da mitologia da magia enoquiana, Enoque teria sido o primeiro praticante de magia. Os anjos chegaram para Enoque, entregaram esse mesmo sistema mágico que estava sendo entregue para o Di, entregaram para ele lá atrás. O Enoque montou esse templo que você tem que construir, que você tem que construir uma mesa, você tem um anel, tem um lame, tem que fazer uns discos de cera, tem um monte de coisa que você precisa construir. Aí existe um ritual de 50 dias que você tem que fazer, que você vai rezar de manhã, de tarde, de noite, entrando em contato com essas egrégoras angelicais assim que estão ali, vamos dizer assim, nos céus, né? Então, na magia enoquiana é como se daqui até a Jerusalém Celeste tivesse 30 camadas. Em cada uma dessas camadas tem lá faz parte de uma cidade angelical, onde você vai abrir o portão daquela cidade, convocar os anjos que habitam ali e se apresentar para esses anjos dizendo que você é um filho do mesmo Deus que eles, para que eles te reconheçam como um irmão, algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E de acordo com o mito, Enoque fez isso. Então, na mitologia enoquiana, o Enoque fez isso, ele se evoluiu espiritualmente, a tal ponto que Deus o levou sem que ele morresse. Então,
essa é a... Mais ou menos qual Moshe Moisés, a história com Arão, toda a história de levar sem morrer. De levar sem a pessoa ter falecido. Né? Então aí na mitologia, quando você cai no apócrifo de Enoque, tem algumas... Se não me engano, fala que ele virou o anjo Metatron, mas aí já é fora do conceito da magia enoquiana. Né? Mas então a ideia da magia enoquiana, ela vem por conta disso. Então assim, Enoque não é o criador da magia enoquiana. Enoque, ele foi simplesmente o primeiro praticante que recebeu esse sistema mágico. O criador da magia enoquiana, teoricamente, é Deus, pelo mito do coisa, que pediu para que os anjos entregassem para Enoque, né, para salvar a humanidade. O Enoque conseguiu se evoluir, se salvou, aí depois dele teve lá o dilúvio, aí Deus falou, não vai ter jeito, só salvei Enoque, o resto agora tem que zerar tudo e começar tudo de novo. Entendi. De uma forma mais resoluta e prática para explicar, logicamente, porque existiam muitos detalhes históricos aí que poderiam ser atribuídos. Mas entendi. E aí dá para ficar claro por que é Enoque, né? Porque é o primeiro operador. Ele é o primeiro operador. Primeiro recebedor, o primeiro que organizou essas ideias de forma prática a fazer a coisa acontecer. É isso aí. Quais são, por exemplo, os resultados práticos esperados, por exemplo, para uma pessoa que pratica e faz acontecer a magia enoquiana, por exemplo? Então, os anjos, à medida que eles foram passando o sistema mágico para o Di, em um determinado momento eles falaram assim, de posse desse sistema, você pode fazer qualquer coisa. Então, teoricamente, assim, não tem limites daquilo que você pode conseguir com o sistema. Só que na passagem das hierarquias angelicais, alguns anjos foram atribuídos funções para eles. E são funções muito básicas, assim. Então você tem a primeira hierarquia, que é da epitarquia mística, e isso é bacana, porque a magia enoquiana, ela é totalmente voltada em cima da Bíblia. E ela é dividida em duas partes. A primeira parte nós chamamos de epitarquia mística, que são anjos que, eles teoricamente, eles nasceram lá no Gênesis, no começo da criação, nos 7 dias da criação, quando Deus começou a criar o mundo, ele criou 7 reis para que governassem os 7 dias da semana, e para cada rei ele entregou um príncipe e uma estrutura de ministros, que são a hierarquia que comanda os dias da semana. Depois, na segunda parte da magia enoquiana, ele vai lá para o Apocalipse. Então você vê aquela cena quando João tem aquela visão do céu, que ele vê o trono de Deus com um livro na mão, né? Com aqueles 24 anciãos em torno do trono, né? E aqueles animais, aqueles anjos, aqueles querubins que são em formas de animais, de leão, de águia, de touro, tipo antropomorfos, assim, então, mais ou menos assim. Aquela cena é a segunda parte da magia enoquiana. O que é bacana na magia enoquiana, por exemplo, você pega a Bíblia e você vê lá que tem 24 anciãos em volta do trono de Deus. Na magia enoquiana, a gente tem o nome daqueles anciãos. Dado para você recebe o nome deles. Caramba, cara. Aí você tem Deus com aquele livro na mão, com 7 selos, que os selos se rompem e saem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aquele livro que está na mão de Deus, nós temos ele na magia enoquiana. Os anjos entregaram para o Di. Nossa! Então, você vê uma ideia do nível que é a magia enoquiana. Então, muita gente fala, mas são anjos enoquianos. Cara, não existe anjo enoquiano, existe anjo bíblico. Os anjos que aparecem na magia enoquiana ou são citados na Bíblia, aparecem em partes da Bíblia, ou são anjos que o nome não está lá, mas que estão vinculados aos anjos que são mencionados ali. Caramba, cara, que complexo e que envolvente, porque muito da olha hora. isso, os 7 do Apocalipse, na verdade, todo o Apocalipse, né, ele está dentro dessa concepção de João, né? E aí você está falando que a partir da segunda visão da visão de João, que é o segundo capítulo que é a de segunda Enoque. parte da magia enoquiana. Caramba, então tem muito a ver com o Apocalipse e com as manifestações que o Apocalipse traria em termos magísticos, é isso? Não naquele sentido que às vezes muita gente acaba atribuindo o Apocalipse ao fim do mundo. Não, mas como uma transformação, um processo, como uma revelação, uma revelação sim, transformadora, né, no caso. A ideia, né, da magia enoquiana, por exemplo, aquele livro que está na mão de Deus, o nome daquele livro pela magia enoquiana é chamado de Liber Logá.
Líbero Logá. Você escreve Logaf, mas na língua angelical você pronuncia Logá. Logá. E o que é aquele livro? Logá significa o discurso de Deus. Então, aquele livro, como o mundo foi criado através do verbo, aquele livro é o discurso. Então, por exemplo, toda a criação do mundo, desde da criação ao fim do mundo, ele está representado naquele livro. Como isso é representado? Através de 49 tabelas, que tem 49 linhas, por 49 colunas, basicamente, com um monte de letras bagunçadas. Assim, que se você olhar, são pouquíssimas palavras que você consegue reconhecer ali. Mas, de acordo com os anjos, aquelas tabelas é o discurso de Deus. Ele sai tudo dali. E aí eu te falei da linguagem enoquiana, que é a linguagem que os anjos falam, né? Vamos dizer assim. O que aquele livro representa? Essas 49 tabelas, além de representar toda a criação, todo o discurso de Deus, elas também representam 49 portões das cidades angelicais. Entendi. 49 então, portões. Cada tabela representa um portão. Um portão. E aí, o que aconteceu durante o processo da magia enoquiana? O Dee, ele foi incumbido de fazer aquele livro. Aí quem acabou fazendo foi o Kelly, que ele recebeu letra por letra de como montar aquelas 49 tabelas. Só que esse livro, na passagem bíblica que fala a respeito dele, diz que é um livro escrito por dentro e por fora. Não sei se você se lembra do versículo. Fala, Deus está na mão, com um livro escrito por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Tem uma passagem assim. É isso que significa, então? Não. O que significa escrever dentro e por fora? São 49 tabelas. Só que por ser por dentro e por fora, as tabelas que são no livro, elas são duplas. Então é uma tabela de uma página e uma tabela na outra. Então você tem, ao invés de ter 49, você tem... São 48 que foram entregues, você tem 96 tabelas. Os anjos não entregaram uma tabela porque eles disseram para o Dee o seguinte: essa tabela é sagrada demais para a gente entregar para os homens. Então, das 49, a gente só tem 48. E aí, entendi. A ideia de ser escrito por dentro e por fora é porque as tabelas são gigantes, assim. Imagina uma tabela de 49 linhas por 49 colunas. Tem caractere demais ali, é muita letra. É um trabalho danado. Só que, na hora que eles foram fazer, deu o dobro de tabelas, porque são 96 tabelas. E aí, como é que foi passado a língua enoquiana para eles? O Kelly ficava olhando uma bola de cristal, o Dee com o livro na mão e os diários, com esse livro, com essas tabelas. Sim. Aí o anjo falava assim, vai na tabela 46, procure a posição 7004. Nossa. Aí o Dee ia lá, procurava, tem a letra A. Aí ele anotava letra A. Vai na tabela 6, na posição 2950. Ele tinha que ir lá na outra tabela, caçar a letra, ver qual que era, anotar. Aí fui fazendo assim. Gente, aí até formar uma palavra. Aí, agora fechou, você tem uma palavra. Só que aquela palavra estava sendo passada de trás para frente. Por que estava fazendo dessa forma? Para que se eles fizessem na sequência normal, eles estariam evocando à medida que eles estariam recebendo entendi. A chave. Então tem que ler de trás para frente para não evocar. Os anjos passaram para ele de trás para frente dessa forma. Uma forma de segurança. Eu estava estudando até esses dias. A primeira... é um negócio que deu um trabalho absurdo. O Dee, ele começou num determinado dia, às 8 horas da manhã. A primeira oração, né, que foi formada a partir desse método, ela tem 86 palavras. Ele recebeu 12 palavras, foi das 8 da manhã para depois até a hora do almoço. Assim, foram 4 horas para receber ali 12 palavras. Aí ele começou a outra ação 3 da tarde e foi. Então, porque tem o registro na ata de tudo. Você tem o registro de tudo que aconteceu. Dá para você saber quanto tempo que ele levou. Eu sei que ele recebeu 5 orações nesse formato, letra por letra, procurando palavra por palavra. Chegou um ponto que e os anjos falavam para ele: você precisa ter paciência. Eu falei que ia ser trabalhoso. Aí chegou numa hora que eles não aguentaram mais. Eles chegaram para os anjos e falaram assim: pelo amor de Deus, passa um jeito mais simples, que está dando muito trabalho receber dessa forma.
Aí os anjos mudaram, aí começaram, aí Kelly já ia recebendo as letras e ele já ia anotando sem precisar consultar no livro. A posição. Mas foram 5 orações que eles receberam nisso. Então agora voltando para você entender. Então nós temos essas orações, nós temos 48 delas. Eu falei para você que existem 48 portais. E essas orações são as chaves que, quando elas são pronunciadas, ela abre esses portões. Caramba, já é uma invocação direta. Já é uma invocação naquela linguagem Meu Deus, angelical. cara, isso é muito poderoso, então. Então imagina que você tem esse número de... no final, né, são 19 orações, da 20ª para frente só mudou uma palavra, mas são um total de 19. Só que você pega, por exemplo, as orações foram sendo recebidas nesse formato que eu te falei, e você tem palavras que repetem nas outras orações e que têm o mesmo significado. A gente hoje tem a tradução dessas orações, a gente sabe o que a gente está pronunciando ali. Então você vê que tem construção, tem o verbo ser, que você pode conjugar ali dentro, você tem uma série de regras de gramáticas que são colocadas ali, e foi recebido desse formato. É uma linguagem completa. Ela é uma linguagem arcaica, com uma série de problemas, mas se você pensar que o Tolkien, que criou idiomas dentro das obras dele, e pelo que eu ouvi falar, ele levou 5 anos para criar um idioma para ser reproduzido. Sim. O Kelly fez download daquilo ali em 2, 3 meses, assim. Então é um negócio... É muito diferenciado, cara. E ele sem nada na mão, ele só olhava para a bola de cristal. Só olhava para a bola de cristal e vinha, e ele... Ele vinha, a letra ele ia falando. O Kelly tem nos registros que na hora que ele... O Kelly, ele não entendia a linguagem enoquiana, mas tem uma passagem que dizia que na hora que eles iam fazer a evocação, é como se saísse fogo da bola de cristal, entrasse nos olhos dele, e aí ele ficava fluente naquilo, aí ele ia falando, de ia anotando. Nossa. Na hora que terminava o ritual, aquilo voltava, e aí ele olhava e ele estava normal de novo. E nesse caso, por exemplo, vamos lá, um aluno de magia enoquiana, que sabe realmente, que entende tanto como está transcrito, quanto fazer a invocação. Ele pode, por exemplo, de pronto invocar alguma coisa, ele tem que ter um preparo específico para poder invocar isso daí? Essa é uma boa pergunta. Quando eu aprendi a magia enoquiana, a minha primeira experiência com ela, e foi isso que me fez estar aqui até hoje, eu te falei para você, né? Lá em 2014 eu fiz o curso com o Goya. Certo. E foi até um negócio engraçado. Durante o curso do Goya, tinha lá umas tabelas que a gente tinha que fazer umas pirâmides, que era a parte da Golden Dawn, né? E eu lembro que o Goya estava explicando aquilo lá, a montagem da pirâmide, tudo, né? Eu sei que ele montou, então a pirâmide final fica assim, né? Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que isso aí tá errado. E eu não conhecia o Goya, né? Eu conheci o Goya no curso, assim, né? Eu lembro que naquele dia, na hora que eu falei, cara, isso aí tá errado. Eu lembro que o pessoal do curso começou, como assim, tá errado? Não sei o quê, pô, não pode estar errado. Aí deu uma discussão. Aí eu falei, pronto, o Goya vai me expulsar daqui do curso dele, né? Causei. Obrigado. Causei um alvoroço aqui no curso do Goya. Aí o Goya olhou e falou assim, não, pessoal, tá certo isso que o Ulisses falou. Realmente ficou errado. Aí, tudo bem, né? E são tabelas grandes, assim, né? Eu sei que naquela semana o Goya, a gente começou a conversar, depois a gente ficou amigo ali, né? Aí ele falou assim, pô, eu corrigi aquele negócio das tabelas, você não quer me ajudar a dar uma conferida se tá tudo certo? Eu falei, bom, legal, né? Eu chego em casa, isso era janeiro de 2014, né? Era verão aqui em São Paulo. Eu sei que eu cheguei em casa, eu tava sozinho, aí aquele dia tava que nem hoje, deu aquela chuva na cidade, virou um inferno em São Paulo, eu cheguei em casa, não tinha energia elétrica. E eu estava sozinho. Estou sem energia elétrica, aprendi a falar aquelas orações, não tenho nada aqui. Vou treinar, né? Vou aproveitar. Aí saí fazendo uma dessas chaves lá. Comecei a pronunciar, rezar aquele negócio. Falando aquelas palavras todas lá. Né? Inocentão. Peguei uma vela, acendi, porque ia ficar escuro mesmo, né? Peguei uma vela da cozinha. Aí tinha uma jarra de vidro assim na minha frente, um vaso que eu tenho na sala de casa. Aí fiquei ali, olhando para aquele negócio. Cara, daqui a pouco eu começo a ouvir alguém falando, tô aqui. Meu Deus. O que nós vamos falar? Aí você fala. Aí, na hora eu pensei, falei assim, cara, tô viajando, né?
falei, quem é você, né? Aí ele falou assim, eu sou aquilo que você chama de anjo. Aí eu falei, então apaga essa vela. Cara, eu juro pra você, eu não acredito em manifestação física, eu não acredito em poltergeist, nada disso. Mas que aquela vela, na hora que eu falei isso, ela tava com a chama desse tamanho, a chama foi quase no pavio, ela quase apagou e ela voltou. Aí eu ouvi assim, se eu apagar essa vela, a gente vai perder a nossa comunicação. Cara, aquilo ali me deu um gelo, porque eu nunca tinha tido experiência com, além da projeção astral, que aí eu estava dormindo, sonhando, que era a minha experiência. Ok. Eu nunca tinha tido uma experiência com uma entidade assim, Diretamente. Estando acordado e estar conversando com ela. E eu sei que na hora bateu aquele gelo, eu falei, nossa, cara, ainda bem que eu tô sentado, porque se eu tivesse de pé, acho que eu ia... eu acho que eu ia borrar a calça e ia cair. Você falou com ele assim, alguma coisa assim? Então, aí eu falei, bom, tô sozinho, não tem ninguém em casa, minha esposa saiu, minha filha não tá aqui, tô sozinho. Falei, Aí comecei a conversar, aí fui me acalmando, aí fui batendo papo e foi virando um negócio ali muito legal, cara. Eu sei que na hora que aquilo terminou, eu falei, putz, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais esse negócio aí. Isso realmente funciona. E assim, eu não tinha absolutamente nada. Bom, então agora voltando à tua pergunta. Perfeito. Dá para fazer sem nada? Dá. É arriscado? É um pouco. Porque boa parte desses instrumentos mágicos que a gente constrói, eles são voltados para a sua proteção. Né? E se você não tiver essas ferramentas, você está, de certa forma, desprotegido. E no momento em que você faz uma chave, que você abre uma porta dessas cidades, você pode atrair tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tá então você abriu uma porta. Quem está lá do outro lado vai te ver. E aí aquilo que você vibra é aquilo que você atrai. Portal dimensional. Então dá para fazer, dá. Eu tive problemas? Graças a Deus não. E quando eu tive alguma coisa ou outra, eu já estava safo do negócio, eu já sabia me virar. E você tem você criou de certa forma para um momento remoto. Digamos, você está em um local remoto, que não tem o preparo da sua sala, do seu altar. E você é obrigado a fazer uma determinada invocação. E você tem alguma coisa remota de uso para que você possa fazer alguma coisa? Interagir, intervir? Vou te contar um outro episódio que eu passei exatamente por isso. Eu peguei Covid, na época da Covid, antes da vacina. Começou os sintomas ali, né? Eu sei que eu fui para o hospital, né? No dia que eu comecei a sentir, vi que eu estava gripado, aquela coisa toda. Foi lá, a mulher falou, você está com Covid, volta para sua casa, né? E compra um monitor lá para você ver a oxigenação do seu sangue, né? E aí qualquer coisa você corre para cá. Isso foi numa sexta-feira. Cara, no domingo eu acordei que eu tava com uma dor nas pernas que parecia que eu tinha feito musculação, assim, parecia que eu tava uns 5, 10 anos sem treinar. Fui numa academia, coloquei 200 quilos no leg press e fui fazer. Que arregaça a perna assim, uma dor. Falei, cara, parece que eu fiz musculação, né? E aquilo, eu cismado com aquela dor, né? E a mulher, a enfermeira, né, falou assim, só vem aqui se a tua saturação estiver baixa. Eu olhei minha saturação, ela tava ok. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma de migué. Aí eu voltei pro hospital. Aí voltei lá, passei no pronto-socorro, falei, olha, falaram que para eu medir a saturação, estava baixo. Eu resolvi passar aqui novamente, porque eu coloquei no aparelho e marcou baixo. Não tinha acontecido isso. Aí a mulher, tá bom, vamos fazer aqui, né? Aí foi lá, fez a saturação. Não, ainda tá dentro dos limites, tudo certinho, mas já que você tá aqui, vamos fazer um exame de sangue. Falei, tá bom. Aí colheram o sangue, tô lá no hospital. Daqui a pouco volta a médica. Falou assim, deu problema no teu exame, nós vamos ter que fazer de novo. Falei, tá bom. Pus o braço, tiraram outra amostra. Eu nunca vi isso, né? Aí voltou, daqui a pouco a mulher veio a médica. Falou assim, por que você veio aqui hoje? Eu falei assim, olha, eu fui medir meu sangue, eu fui medir a minha saturação, o aparelhinho acho que estava com problema que eu comprei, né? Ele marcou baixo. Aí ele falou assim, dá graças a Deus de você ter comprado um aparelho estragado, porque o teu caso é gravíssimo e você precisa ser internado agora. Nossa, cara, o que você tinha?
O que aconteceu, cara? Eu lembro que o médico que cuidou de mim, ele falou assim, o teu caso é raro. Ele falou assim, eu tô aqui... Isso foi em dezembro de 2020. Né? Ainda não tinha vacina, né? Começou ali a pandemia em finalzinho de 2019, sim, né? Tinha um ano ainda não tinha vacina. Ele falou assim, eu tô aqui desde o começo, e ele falou assim, o teu caso é o primeiro. O que aconteceu? A Covid, ela começou a destruir os tecidos do meu corpo, simplesmente. Por sorte, foram os músculos das pernas. Mas aí o que o médico falou assim? Isso pode ir para o seu coração, e aí você pode ter uma parada cardíaca, pode ir para o teu cérebro, você ficar com alguma demência, pode ir para os teus olhos, você ficar cego. Nossa, cara, se identificou. Foi a dor nas pernas. Foi a dor nas pernas. E esse ilã que você tinha, acho que é com espiritualidade, aí, de certa forma. Eu também, fui né? parar no hospital. Eu sei que eu entrei no hospital, naquele mesmo período, assim, a minha filha tinha uma amiguinha que é da idade dela, onde os pais eram muito amigos nossos, né? Inclusive, aí o pai da menininha, ele estava com câncer, ele foi internado naquele momento. Eu, sem saber, eu dei carona para a esposa dele no hospital e eu estava com Covid, porque foi um pouquinho antes de eu ser internado. Quase passei para ela, não passei por sorte. E ele faleceu nesse período que eu estava internado, assim, cara. Então, passava um filme na minha cabeça de falar assim, que eu achei que eu fosse morrer ali. Sim. Né? Eu achei que fosse morrer. Bom, e aí fui internado, e aí o que eu fazia? Todo dia, chegava num determinado horário que eu lembro que depois que eu tomava um banho, que eu jantava, eu tinha um minuto ali que ninguém entrava no quarto. Dentro da magia enoquiana tem uma série de anjos que tem funções que eu te falei, né? Uhum. Um deles são anjos chamados anjos da medicina, que são anjos que curam pessoas, que fazem isso. Eu fazia uma daquelas chaves, eu falava ela dentro do hospital, na tela do celular, que era a única coisa que eu tinha ali, eu pronunciava aquelas chaves, que eu não sei ela decora ainda, não sabia. Eu sei partes dela, na verdade, mas não sei ela inteira, né? E pedi ajuda desses anjos. Falei, me tira daqui, pelo amor de Deus, me cura, porque eu tenho filha pequena, não quero... Você acha que isso te ajudou bastante? Olha, eu sei que eu fiquei 16 dias internado. O médico disse que eu não cheguei a parar na UTI, né? Não. Mas no andar que eu estava do hospital, ele falou, desse andar, o teu caso é o mais grave. Caramba, Ele falou, o teu cara. caso é o mais grave. E o que acontecia? O fôlego, o meu pulmão estava detonado. Eu tinha aquela tosse horrorosa. Mas aqueles exercícios de respiração que a gente tem que fazer, cara, eu fazia aquele negócio como normal. A mulher falava assim, cara, você é triatleta, o que você faz? Eu falei, não faço nada. Ando de bicicleta nos finais de semana só. Ela falou, nunca vi alguém, ainda mais com Covid, fazer o que você está fazendo assim, porque você tem uma bolinha lá que você tem que puxar o ar e a bolinha tem que ir até um nível lá que mede a tua capacidade. Fisioterapia é um negocinho que tem as barrinhas, né? Tem uma escala, né, com uma régua, aí do lado tem um negocinho que você não pode bater em cima, uma bolinha você tem que manter no meio, né, pra você não dar aquela puxada forte de ar. E aí, à medida que você segura aquele no meio, a outra barrinha vai subindo. Exato. A minha barrinha batia no teto e ficava ali. Aí ela falou, um cara com Covid não faz isso, não é possível fazer isso. Normalmente era 5.000, se eu não me engano, a escala. Ela falou assim, 1.500, 1.600 no máximo, você fazia 5.000. Era os anjos. É certeza que era a intervenção dos anjos ali. Aí eu sei que eu fui piorando. Aí até o dia 11, assim. E eu lembro que um amigo, irmão de loja também, que pegou a Covid, ele fala assim, olha, o problema é até o dia 10. Os 10 primeiros dias, você tem que rezar para você passar do 10º dia. Se você conseguir passar, aí você já começa a melhorar. E, nossa, eu contava minuto até passar, né? Tomando 5 litros de água todo dia, por conta dos rins, aquela coisa toda. Aí eu sei que no 11º, eu não lembro, nossa, foi o pior dia, assim, que eu quase estava indo para o outro nível de baixo lá do hospital onde eu estava, né? Porque você tinha, quem estava com oxigenação até tal ponto fica num andar, quem está numa faixa menor fica no outro e para baixo é entubado. Aí eu fiz um exercício onde um aparelho empurrava o ar para dentro do peito. Aí aquilo começou a voltar, a minha oxigenação, aí dali para frente eu só melhorei.
eu fiquei 16 dias internado. Na semana seguinte, eu já pedalei 40 quilômetros de bicicleta. Meu Deus, eu preciso aprender essa... Olha... Precisa aprender. Não, vamos ter que aprender, precisamos aprender isso, gente. Eu já contei essa história em outros podcasts, cara, mas eu juro por Deus, isso é verdade. Cara, não tem como não acreditar nisso, não. Mas foi, assim, acho que um dos piores momentos, assim, da minha vida, assim, que você fala, cara... Eu imagino, cara. E aí, oração e evocação de anjo, cara. Evocação que, de certa forma, também é uma oração, né? Você tá fazendo uma oração. Com certeza. Evocando um anjo para te ajudar, né? Para te socorrer naquele momento, né? Puxa, cara, eu não sei mais nem o que dizer, velho. Sinceramente, eu já vou... Quando que começa a ser o curso? Gente, antes de finalizar aqui com o Ulisses, as histórias foram incríveis. Claro que dá pra gente fazer um 2, um 3, dá pra gente esmiuçar, eu pegar uma pauta muito mais específica contigo pra gente atuar nisso, né? E entrar em detalhes. Mas antes eu queria te agradecer por toda essa aula, né? Pô, apesar de ser uma aula superficial, eu imagino que você tenha muito mais a ensinar. E pedir para que você deixe seus contatos aqui e que as pessoas possam te procurar para esses conhecimentos, esses seus cursos, né? A gente está lá no Instagram, a gente tem o @Ciências Proibidas, que é o nome do projeto que nós criamos. Tem a página cienciasproibidas.com.br, né? Lá no Instagram a gente tem conteúdos diários, a gente sempre posta lá falando de alguma coisa, tudo quanto é assunto que você possa imaginar, a gente sempre põe um texto ali, algum conteúdo. E tem as nossas plataformas lá, a gente tem a plataforma Astroeletiva, que é uma plataforma de astrologia para quem pratica magia. Pode entrar lá, criar conta gratuita. Astroeletiva? Astroeletiva.com.br. Você entra, cria uma conta, põe lá os dados da cidade onde você mora, o sistema calcula para você ali as coordenadas, e aí é uma plataforma que eu acabei fazendo para o meu uso. E acabou disponibilizando. Ficou um projeto bacana, eu disponibilizei. Falei, acessa lá quem quiser. E aí ela tem, você faz lá um mapa, né? Para quem não conhece, embaixo tem explicações do que significa o Sol num determinado signo, o que significa ali os aspectos que formam. Caramba. A gente tem um curso gratuito também de astrologia, uma introdução, lá no próprio site das Ciências Proibidas também. Tem um curso sobre o livro de Soiga, que é o livro que inspirou o Di a entrar em contato com esses anjos, que é um outro grimório cristão também. Que interessante, cara. A gente tem umas traduções, tem um monte de coisa lá no nosso site. Então vamos lá, é www.cienciasproibidas.com.br e também o www.astroeletiva.com.br. Mas entrando no Ciências Proibidas, você tem link para todos os projetos. Vai ter link para tudo, eu mesmo vou acessar, meu irmão. E a gente tem um projeto de grimórios também, que é um catálogo de grimórios para quem tem interesse nisso, que é grimórios.com.br, mas acessa também das Ciências Proibidas, que você vai lá, tem acho que quase 200 grimórios, ou até um pouco mais, que você conta um pouco da história do grimório, fala dos espíritos que tem dentro daquele grimório, e alguns deles a pessoa tem acesso ao manuscrito original, assim, a uma imagem do manuscrito. Aí você vê tem coisas do Di lá. Parte desses diários estão lá. Acho que os 5 primeiros livros dos diários do Di, você pode clicar e você vai acessar lá e ver as atas de reuniões ali. Atas de reuniões. Olha, do Di com os anjos. Isso é interessante. Onde que vocês viram uma informação de que as coisas são ditas por atas de reuniões? Eu desafio os meus irmãos a lembrar desse lugar, que as coisas são ditas por atas de reuniões. Começa com B, termina com E. Mas tem um negócio que se chupa, que a galera fala muito de piadinha. Bala. Meu irmão, os agradeço. Cara, obrigado pelo convite, é uma delícia a conversa. Tríplice, fraterno abraço para você e para todos os irmãos de vossa loja. Eu vos saúdo, o seu venerável por 3x3 e todos os irmãos, né? Do grau também, os irmãos também, né? Todos vocês, que o grande arquiteto possa abençoar, que vocês continuem com essa sagacidade, inteligência, essa persecução de conhecimentos salutares para a humanidade, que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, né? Principalmente aqui para os brasileiros, mas para todo mundo, né? Porque eu acredito que o mundo inteiro se conecte com esse conhecimento, né? Sim. É para a humanidade, tá? Parabéns pelo trabalho, pela busca, pelo propósito. Persista, prossiga, porque isso aí vai dar muitos outros bons frutos.
E o Goya é sensacional, né? Eu acho que o Goya te ajudou, te dar esse apoio também. O Goya é meu irmão mais velho, cara, fala pra ele. O cara, a gente conversa direto. Teve agora o simpósio de Enochiano, né? Ele trouxe gente de fora, pegou os americanos, pegou a galera aqui do Brasil, fez um trabalho excelente, eu tava lá com ele. Então é um grande irmão, falo com ele quase todo dia, a gente tá trocando mensagem no celular. Né? Tá convidado o Frater Goya de vir aqui no Coluna Invisível também pra gente fazer um bate-papo, tá? Aproveitar aqui o contato com o nosso querido Ulisses. Irmão Ulisses, gratidão mais uma vez. E eu peço que vocês, antes de deixarem aqui o Coluna Invisível, se inscreverem no Coluna, não abandonarem o nosso projeto. Nosso objetivo é exatamente isso. É reportar, é apresentar, é trazer todas essas histórias dessas pessoas que trazem essência, trazem uma filosofia bacana, um nível de conhecimento interessante para que vocês possam melhorar como pessoas, melhorar por dentro, melhorar no esotérico mesmo, interno, ali na sua alma, no seu espiritual, no seu mentalismo, no teu cotidiano, no teu nível de conhecimento, tá? Que é a tua realidade. Então você vai suplantar coisas ruins e trazer coisas boas. É a ordem sobre o caos, né? Exatamente. Mais uma vez, gratidão, meu irmão. Vou terminar aqui com esse abraço. E a todos vocês, até o próximo Coluna Invisível. Valeu.